O relógio da parede marcava 2h47 da manhã. O brilho das lâmpadas fluorescentes no teto tremeluzia de tempos em tempos, criando sombras estranhas no chão polido do restaurante. A única alma viva naquelas horas era Lucas, o atendente do turno, da madrugada. Ele estava cansado, quase exausto, olhando para o vazio do local. A monotonia da noite parecia nunca acabar. Não havia ninguém por perto, apenas o som distante de uma música qualquer tocando no rádio, mixado com estática, tornando o ambiente ainda mais estranho. Lucas suspirou e jogou um pano sobre o balcão. O ritmo do trabalho na madrugada era sempre o mesmo, silencioso e sem surpresas. Mas naquela noite havia algo no ar. Ele não conseguiu evitar a sensação de que estava sendo observado, mas ao olhar ao redor, apenas através da tranquilidade incomum de um restaurante vazio. Quando a porta de vidro se abriu, ele viu apenas um cliente. Um homem com um capô escuro, sentado no fundo, devorando um hambúrguer. Sem uma palavra, ele terminou a refeição, deixou uma nota sobre a mesa e saiu. A porta rangendo ao fechar, deixou Lucas sozinho novamente. Foi quando o telefone fixo tocou. Lucas olhou para o aparelho, surpreso. Era tarde demais para clientes fazerem pedidos. O som insuportável da campainha fez seu coração bater mais rápido. Ele pegou o fone, ainda desconfiado. Restaurante 24 Abs. Lucas disse, tentando manter a calma. Do outro lado, uma voz rouca e baixa respondeu: "Quero fazer um pedido." Lucas franziu a testa. Aquele tipo de ligação era raro, especialmente a essa hora. "Certo, senhor. Qual seria o pedido?" Houve uma pausa estranha. A voz, grave, parecia deliberadamente lenta. Então, veio uma resposta. "O de sempre." Lucas hesitou. "Não entendi uma referência." "Desculpe, senhor, mas não encontrei nada em nosso histórico. O senhor pode me dizer o que deseja?" Do outro lado da linha, a respiração do cliente ficou mais pesada. Ele respondeu de forma ainda mais baixa: "Eu sempre peço isso aqui." Essa frase deixou Lucas inquieto. Ele nunca ouviu falar desse cliente. Talvez fosse algum trote, algo comum no turno da madrugada. Mas, por alguma razão, ele sentiu um arrepio na espinha. "Tentei verificar o pedido no sistema, mas não encontrei nada registrado. Nenhum cliente com aquele nome havia feito algo parecido." De repente, o telefone silenciou abruptamente. O cliente desligou. Lucas olhou ao redor. Não havia ninguém na sala. Ele bufou, tentando evitar o medo crescente, e decidiu preparar um hambúrguer simples enquanto o turno continuava. Mas ao olhar para o balcão, algo estranho aconteceu. O prato que ele acabou de preparar desapareceu. Seu estômago se revirou. Ele havia colocado o hambúrguer com as fritas no balcão, e agora o prato estava vazio. Não havia mais nada ali. Ele olhou para todos os cantos, mas o restaurante continuou deserto. Era impossível que alguém tivesse pego o prato sem ele perceber. Não havia ninguém perto do balcão. Ele chegou até as câmeras de segurança. Começou a rebobinar a gravação. Queria entender o que estava acontecendo. Quando chegou no ponto em que o prato foi colocado no balcão, ele pôde ver claramente. O prato estava quieto, mas de repente, ele começou a deslizar sozinho, como se fosse puxado por uma força invisível, até desaparecer por completo. Lucas congelou. Isso não faz sentido. A princípio, ele pensou que as câmeras estavam com defeito, mas então o pânico levou conta dele ao ver algo ainda mais bizarro. Um vulto escuro, de contornos indefinidos, ficou parado ao lado do balcão, por alguns segundos antes de desaparecer também. Seu coração disparou.
O telefone tocou de novo. Ele olhou para o visor. O número desconhecido. Hesitante, peguei o fone. Restaurante 24 horas. Ele disse, sua voz trêmula. A mesma voz rouca respondeu. Quero o de sempre. Lucas sentiu um arrepio que percorreu sua espinha inteira. Como a mesma pessoa poderia ter se ligado novamente? Ele olhou para o balcão onde o prato vazio deveria estar. Agora, o prato estava de volta. Perfeito, como se nunca tivesse desaparecido. Ele não conseguiu compreender. Ele foi até as câmeras de segurança novamente. Rebobinou a gravação, tentando entender o que tinha acontecido. Quando a imagem ficou nítida, ele viu algo que o fez quase desmaiar. O prato havia reaparecido como se tivesse sido colocado por alguém, mas a câmera mostrava que não havia ninguém por perto. Nada poderia explicar aquilo. Ele estava começando a perder a noção do que era real. Foi nesse momento que a cadeira no fundo do restaurante começou a se mover sozinha. Lentamente, a cadeira deslizou para frente e uma figura apareceu atrás dela. Lucas se virou instantaneamente. Ele não queria acreditar no que via. Não queria pensar sobre o que estava acontecendo. E então o telefone tocou novamente. Mas dessa vez, ele não respondeu. Ele não podia. Aquele som irritante e ininterrupto parecia uma sentença. Ele não estava mais sozinho. De repente, a cadeira do fundo se moveu. Agora, eu estava ocupado. Uma figura inconfundível era ali. O homem com o capô, agora com o rosto carbonizado e distorcido. Seus olhos eram completamente negros. Ele não parecia humano. Seu corpo emanava a presença de uma estranha, desconcertante, como se fosse feito de algo que não pertencia ao lugar. O homem olhou para Lucas com um sorriso torto, como se o estivesse esperando. Então, ele abriu a boca e soltou uma frase que paralisou Lucas. Eu só queria terminar meu pedido. O rádio chiou, e no fundo, Lucas podia ouvir a voz distorcida da mesma frase repetida, ecoando pela sala. O de sempre, ó de sempre, ó de sempre. Lucas olhou de volta para a cadeira vazia. O homem não estava mais ali, mas o prato estava. O restaurante agora parecia vazio novamente. As luzes piscaram uma última vez antes de se apagarem completamente. O telefone tocou uma última vez, e Lucas, agora em pânico absoluto, não atendeu. Ele sentiu uma presença em cada canto do restaurante. Algo distante, mas muito real. Ele não sabia mais o que estava acontecendo. E o que o aguardava no mundo real parecia agora distante, quase irreconhecível. Ele olhou para o relógio. 3h33 da manhã. Naquele instante, ele sabia que o turno dele e sua sanidade estavam terminando. A presença de Eduardo Souza ainda pairava no ar, aguardando seu pedido.